A paz do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, vamos para a meditação das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar Salmo 8. Vamos meditar no Salmo 8. Coisa boa, né? Salmo 8. Depois de uma de oração, apresentar a Deus nossas vidas. Salmo 8. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 8. Eu vou ler só o primeiro versículo. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 9. Ó Senhor, aqui é Jeová. Ó Jeová, Senhor nosso, aqui é Adonai. Seria assim: ó Jeová, Adonai nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ó 9. Ó Jeová, ó Adonai nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O versículo que fecha o salmo, a expressão, toda a frase que fecha o salmo é a mesma que a abre. E o salmo que abre é a mesma que a fecha. A ideia que o salmista quer nos dar é cíclica, é uma ideia cíclica. Começa e termina em Deus. O salmo poderia ser lido tanto de 1 ao 9, como também poderia ser lido do 9 para trás, do 9 para 1. O que o salmista quer nos dizer aqui, que este salmo ele tem uma peculiaridade. Ele começa como termina. Sendo assim, a forma como ele começa e termina pode ser alternada, pode ser modificada. Pode haver um caminho inverso, pode ter um caminho invertido da leitura, porque a ideia é sempre centrada na pessoa de Deus, é sempre centrada na pessoa do Senhor Deus de Israel. E aqui tem uma coisa interessante também, é a ideia do Deus que controla toda a terra. A ideia que o Salmo aqui apresenta, e ela começa a ganhar essa estrutura de Deus para o salmista, de Deus em Israel, que Deus não é somente o Deus de Israel, que Deus é Deus de toda a terra, que Deus é o Senhor de todas as coisas. E ele explica isso, o motivo porque Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, e que o seu nome é admirável em toda a terra, porque ele é o Criador de todas as coisas que ele fez. Assim, Deus, ele é o Senhor, o Jeová, o eu sou, mas ele também é o Adonai. A palavra Adonai quer dizer proprietário, dono. E assim ele vai colocar: Jeová é o dono de toda a terra. Jeová é o proprietário de toda a terra por criação. Por criação. Porque ele criou. Mas esse mesmo salmo, ele vai apresentar que este Deus, grandioso, poderoso, criador, ele dá ao homem a administração dessa terra. Ele dá ao homem o controle dessa terra. Ele dá ao homem a primazia de cuidar da terra. Assim, o dono, o Senhor, ele começa então a criar e cria o homem para que este venha a cuidar da sua criação. O homem é mordomo da criação de Deus. O homem é o cuidador daquilo que Deus criou. Ele torna-se senhor daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou. E este salmo vai então apresentar uma frase interessante, que o homem ele é a coroa da criação.
Quando nós falamos que o homem é a coroa da criação, é por causa do versículo número 5, em que fala que foi coroado, em que honra e o coroaste, porque o homem passa a ser a posição máxima da criação. Ele é o último ato de Deus da criação. Ele não é o primeiro ato da criação de Deus. Ele é o último. E ele, como sendo o último, ele passa a adquirir tudo que Deus fez antes dele. Deus criou todas as coisas. Isso aqui como um ponto de introdução para nós entendermos o Salmo. Mas o Salmo, ele tem uma peculiaridade que queremos aqui realçar, queremos aqui destacar. O Salmo, ele apresenta coisas pequenas, coisas que parecem ser insignificantes, mas que ganha destaque, ganha projeção, holofotes, por causa da ação que Deus ele fez, por causa daquilo que Deus realizou. E eu quero falar aqui, Deus, das pequenas coisas para realizar grandes maravilhas. Deus, das pequenas coisas, é capaz de realizar grandes maravilhas. E queremos aqui, é claro que o que eu vou falar poderá por algumas pessoas achar insignificante, mas devido o contexto, o conteúdo, as frases que o salmista coloca no Salmo, ela é peculiar. Ela faz parte do propósito, da intenção do autor. É claro que eu vou trazer uma interpretação, eu vou trazer um olhar, um salmo, que não deve ser um único. Há outras pessoas que têm um olhar diferente, distinto sobre o salmo, mas devemos carregar uma coisa importante no salmo, que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não dividimos essa ideia com evolução, nós não dividimos essa ideia com qualquer tipo de acidente histórico, acidente de um momento da vida. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas vamos lá. O que é que de pequeno o autor começa a apresentar que é grande? Vejam vocês, ele começa assim: ó Yahvé. Ele começa a falar, a mostrar um dos nomes de Deus. Quando nós estudamos, podemos analisar comparativamente o nome de Deus com o nome de outros povos, dos deuses de outros povos, de Deus com outros lugares. Nós vamos ver que essas divindades, elas têm um papel que são limitados, que elas têm limitações. Uma divindade nunca é uma divindade de todas as coisas. Por mais que ele seja o patrono, a pessoa principal desse panteão divino, esse panteão de deuses, ele não é o detentor, ele não é o possuidor de todos os poderes. Ele adquire um poder, ele adquire um jeito de fazer. Quando a gente estuda os deuses bíblicos das nações, existe aquele Deus do mar, existe o Deus da terra, o Deus que faz fecundar, existe o Deus da guerra, existe o Deus para dar colheita, existe o Deus do sol, existe o Deus da lua, existe o Deus da família, existe o Deus da cura, existe o Deus que impede as pragas, existe o Deus que tem alguma força, algum poder sobre revelação e coisas assim. Cada uma delas é um Deus que deve ser adorado, é um Deus que deve ser engrandecido. Mas aqui o salmista fala o seguinte: Yahvé, ou seja, quatro letras fala esse nome Yahvé, ele é suficiente para dizer que ele pode todas as coisas,
E é interessante que esse nome Yahvé não quer Deus estar falando, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como Deus se revela como Yahvé, é mais ou menos a expressão, eu sou. Eu sou. Ou seja, ele está dizendo da sua condição de Deus. E este eu sou, ele vai falar, eu sou o quê? O que pode fazer, o que pode realizar, o que pode manifestar. E esse Deus vai entrando em todas as áreas, vai entrando em todos os focos, e ele vai dizer o seguinte, eu sou o Deus do mar, eu sou o Deus do sol, eu sou o Deus das estrelas, eu sou o Deus da terra, eu sou o Deus da família, eu sou o Deus da cura. Ele é o Deus de todas as coisas. O primeiro ponto que a Bíblia vai nos revelar é que este nome pequeno, este nome somente 4 letras, ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus que realiza todas as coisas. É o Deus que opera todas as coisas. E este Deus está sobre toda a terra, administrando a terra. Este Deus está sobre todo o planeta, cuidando de todo o planeta. Porque ele fala que a sua glória se manifesta em todos os céus. Ou seja, com todo lugar que possa aparecer, que possa existir, esse Deus está manifestando a sua glória. E glória quer dizer grandeza, excelência, majestade, poder, controle absoluto sobre todas as coisas. E todos os céus, que céus? O céu do homem, o céu espacial e o céu onde está o trono de Deus. Todo este lugar, a glória de Deus se manifesta. Glória a Deus, aleluia. Segundo lugar, um segundo ponto que o autor apresenta, coisas pequenas podendo fazer grandes coisas. Versículo 2: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitar força por causa dos teus adversários. Aleluia. Irmãos, olha que coisa linda. Olha só que coisa maravilhosa. Criança. Deus está dizendo o seguinte: por causa da adoração de seres que ainda não entendem muita coisa, que não compreendem muita coisa, Deus ouve os seus louvores. E é interessante que Jesus menciona essa passagem em Mateus 21. Jesus, quando está entrando em Jerusalém, as crianças o recebem e pedem para se calar. E Jesus disse: não caleiste, que é da boca das crianças que sai o verdadeiro louvor. Aleluia. Que coisa linda. Irmãos, o que Deus está dizendo o seguinte, que a adoração de Deus, ela não está restrita a coisas grandes. Nós é que associamos coisas grandes. A gente quer um coral grande, a gente quer muitos instrumentos, a gente quer um telão, a gente quer muitas pessoas vendo, a gente quer ver aquele multidão juntas adorando. Isso é nosso. Isso é nosso. E somos nós. E são criações nossas. São construção nossas. Mas a Deus está falando o seguinte: Ele ouça o louvor de uma criança que pede por socorro, que está aqui por causa dos teus aniversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Se Deus ouve a voz da simplicidade de uma criança, se Deus ouve a voz do louvor, se Deus se alegra, se Deus se entusiasma, se Deus fica animado, feliz, com louvor simplório, que é de uma criança,
Não há adoração que a gente faça que Deus não vá atender e receber, porque toda adoração tem que vir através de sinceridade. E é interessante que o louvor de uma criança, em primeiro lugar, é um louvor que ela tem uma certa pureza, a criança é muito honesta. A criança ela é muito verdadeira. A criança ela não consegue manipular algumas coisas. Aleluia. E diante deste louvor, Deus ouve. Um ponto também vem aqui, dos que mamam, ou seja, dependência. O que Deus quer é que o nosso louvor seja um louvor por dependência de Deus. Aleluia. Que dependamos de Deus. Glória Que carecemos de Deus. Glória a Que Deus. necessitamos de Deus. Nós temos que mostrar nosso louvor assim, Senhor, eu só dependo de Ti. Aleluia. Eu só dependo da Tua poderosa mão. Glória a Deus. Eu só dependo da Tua intervenção para resolver esse problema. Eu dependo da Sua ação. Se este louvor é como fosse o louvor de uma criança, Deus, Ele está recebendo esta adoração. Então, em segundo lugar, o segundo ponto que a Bíblia nos ensina aqui sobre as pequenas coisas é que pequenos louvores realizam grandes feitos. Pequenos louvores, Deus aceita de grande alegria. Pequenos louvores alegram o ouvido de Deus. Aleluia, Deus. Mas não somente aqui não. Olha só, versículo 3. Quando vejo os teus céus, ele fala, obra dos teus dedos. Deus, quando vai criar todas as coisas, Deus é tão poderoso, que Ele usou uma pequena parte do seu corpo para que aquilo pudesse acontecer. Quando a gente vê os cosmogonias, né, como se chama a origem de todas as coisas através das divindades, se chama cosmogonias. Quando a gente vai comparar, existem batalhas, muitas criações são feitas por meio de batalhas sangrentas, batalha entre os deuses, é feito de rixa, é feito de luta. Outras são feitas de ações que ele começa a mover, falar e gesticular. O salmista fala os teus dedos. Quando nós vamos ler Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus falou e aconteceu. Olha só que coisa. E ele vai comparar esse poder da palavra de Deus como se fosse somente um gesto do dedo de Deus. Aleluia. Irmãos, o que nós precisamos é somente o gesto do dedo de Deus. Mas às vezes a Bíblia fala que desceu o Senhor com toda a sua glória e majestade para fazer tempo. Olha, se Deus com o dedo, Ele criou todas as coisas. Está lá o livro de Êxodo 8:19. Quando Deus está mandando as pragas do Egito, eles falaram, olha, isso aí só é o dedo de Deus. Irmãos, o dedo de Deus tem um poder tão grande, tão maravilhoso. Lá no livro de Êxodo 31:18, como é que Deus escreveu os mandamentos? Pelo seu dedo. Deus, com o seu dedo, escreve. Logo, esses mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Não é qualquer mandamento. Não é qualquer lei. Esta lei é a lei de Deus. E ela é uma lei poderosa. É claro que ela é circunstancial. É claro que ela tem datas de validade, conforme a Bíblia nos explica por meio do apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Gálatas. Mas ela é uma lei poderosa que a obediência dessa lei trazia vitória, trazia esperança, trazia salvação, trazia libertação, trazia bênçãos para o povo de Deus. Aleluia. Porque ali estava o dedo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 11, versículo 20.
Jesus está expulsando demônios, as pessoas começam então a reclamar do ato de Jesus. Então Jesus fala que eu expulso Satanás pelo dedo de Deus. Irmãos, a gente que tem muito esforço, a gente que faz muita batalha, né? A gente faz muita coisa, a gente ora, jejua e ficamos. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus só move o dedo dele para que o inimigo se afaste, se afugente. Então veio um pequeno gesto de Deus. Deus realiza ação poderosas contra o nosso inimigo. Tudo foi criado pelo poder do seu dedo. Para terminar, o quarto aspecto pequeno do texto é o homem. Olha só. Versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembre dele? Oh Deus, olha aí. O filho do homem fala comigo: o que nós somos? O que nós somos? Oh Deus, Esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão poderoso. Aleluia. Quem somos nós? Há pessoas que se acham o tal, se acham muito acima dos outros, por causa do seu dinheiro, por causa da tradição que ele possui. Ele possui uma tradição de homens, pessoas famosas, importantes, influentes. Há outros por causa da sua capacidade acadêmica. No Brasil, para você conseguir ter uma cadeira como professor, a cadeira acadêmica, você tem que ter uma titularidade. Você tem que ter não sei quantos artigos científicos escritos. Você tem que ter um grande professor e mestre como orientador da sua tese ou da sua dissertação. Você tem que ter um dedo bem polido para te indicar. Então, existe uma certa, assim, elitização nesse aspecto. E as pessoas passam, por causa disso, de tantos. Eu fui escolhido, eu fui apontado, eu fui orientado, eu fui escolhido, eu fui indicado. Nós começamos a olhar os outros como inferior a nós. E acontece muito isso no meio acadêmico. Escrevi um livro, o livro ficou famoso, ficou conhecido, um livro acadêmico, um livro não acadêmico, um livro de ficção, um livro que virou filme nos cinemas mundiais, que todo mundo vai assistir e arrecada bilhões. A pessoa acha que isso faz dela alguma coisa importante. Mas o autor aqui não fala certas pessoas. Estou falando de um homem que era rei. Um homem que era rei da nação de Israel. Um homem que vai ser considerado o maior rei de Israel. Rei Davi. Um homem que vai ser considerado, que vai ter uma aliança. Veja só. Vejam vocês. Abraão não teve uma aliança particular com Deus. A aliança que Deus faz com Abraão está correspondente à sua descendência, não a Abraão. Então Deus faz uma aliança abraâmica, mas não presa a Abraão. Essa aliança que Deus faz a Abraão está falando da sua descendência. Vejam vocês Moisés. Deus levanta Moisés e faz uma aliança por meio de Moisés com a nação de Israel. Mas aqui Davi tinha uma aliança particular. Ele fala o seu descendente, o seu filho. Não é o seu descendente, como de muitos. O seu descendente. Mas um descendente seu. Davi tem uma aliança, Deus faz uma aliança perpétua. E Deus diz, o seu trono se perpetuará. Imagina, um rei fala para o rei, o seu trono se perpetuará. Nunca faltará alguém da sua família para estar no governo de Israel. Então Davi tem essa opulência consigo, mas isso não o faz achar que ele é o melhor dos mortais, o mais importante e precioso de todos os homens. Ele fala aqui, que é o homem mortal?
E aí ele está falando do homem pós-pecado, o homem pós-queda. Porque o homem pré-queda não é um homem mortal, é um homem que Deus não queria que morresse. Então Davi está falando que é o homem mortal por causa do pecado que ele carrega, por causa da condição pecaminosa que ele leva, por causa da condição pecaminosa que está sobre ele. Lembre-se dele. Lembrar dele. Irmãos, o que Deus fez? E aí o versículo 5 é mais bonito ainda. Contudo, pouco menor fizesse que os anjos. É claro que esse versículo ele é aplicado depois lá no livro de Hebreus, referindo-se a Jesus. Como Deus vai se humanizar. Pouco menor que os anjos. Mas o que eu quero ficar aqui é na ideia do texto do salmista, não da ideia interpretativa de Hebreus. Quando a gente olha o que um anjo pode fazer, um anjo numa noite matou 180 mil pessoas, sabe o que é isso? Um anjo fez grandes coisas, anjos fizeram grandes maravilhas, anjos fizeram grandes milagres, anjos fizeram grandes manifestações, anjos trouxeram grandes grandezas por meio de Deus. E o homem foi feito um pouco menor que esse anjo. Aleluia. Então quem somos nós? E aí está aquela coisa de insignificância. Quem é o homem para que te lembre dele? O filho do homem para que visite. Olha só, o filho do homem para que o visita. Deus, ele se relaciona com todos, com os anjos, poderosos, aleluia, majestosos. Aleluia. Quando você lá lê o livro de Ezequiel, vê aqueles querubins. Deus santo, aleluia. Que coisa linda aqueles querubins. Um querubim com 4 faces. Quando você vê em Isaías capítulo 6, os serafins, com 3 pares de asas. E quer dizer, a palavra significa, quer dizer ardente. Então não é um ser comum, ele viu uma coisa tremenda, gloriosa, ardente. E aí ele fala, o homem visita. E não somente visita, fizesse um pouco melhor de um homem e de glória e honra coroaste, que foi o quê? A doação da terra para administrar. E esse visitar aqui, Davi está lembrando ela, no dia que Deus, no virar do dia, ia se encontrar com Adão. Então Deus descia da sua opulência celestial, Deus descia da sua majestade celestial e vinha conversar com o homem todo dia no virar da tarde. Deus não deixava de visitar o homem, Deus não deixava de estar com o homem, de acompanhar com o homem. Quem somos nós? É Deus, aleluia. Irmãos, o que nos faz ser especiais é a importância que Deus dá para nós. Aleluia! O que nos faz ser grandiosos não é nada do que eu falei aqui. Tradição, dinheiro, conhecimento, capacidade, pessoas criaram grandes coisas. O que nos faz especiais é o desejo de Deus de nos querer. Glória a Deus, aleluia. E aí ele não fala que alguns, ele não coloca alguns, se falar o homem criado. O que é o homem mortal para que lembre? É o homem que Deus quer. Então o que nos faz especiais é o desejo de Deus de estar conosco. Glória a Deus. Pecamos. Por causa dos pecados, Deus teve que se afastar. Mas Deus, Ele nos vê como pessoas especiais. E Ele envia seu Filho unigênito para morrer na cruz. Porque Deus quer ter novamente comunhão conosco. Deus quer ter novamente uma visita em nossas vidas. E aí, uma coisa mais gloriosa ainda aconteceu. Porque lá no livro de Gênesis, Deus visitava no virar do dia. Lá no livro de Êxodo e Levítico, Deus descia no tabernáculo. Mas hoje em Cristo Jesus,
Deus não desce no final da tarde, no final do dia. Deus não se esconde atrás de uma cortina. Aleluia! Deus habita no nosso meio. Deus nos toma como templo dele. E acabou a visita. Não tem mais visita. Agora é morada. Nós somos morada de Deus. Nós carregamos a presença ininterrupta de Deus em nossas vidas. O que nos torna especiais é Deus desejando a nossa vida para em comunhão com Ele. O que nos torna especiais é a vontade de Deus de estar em comunhão conosco. Aleluia, glória a Deus. E é isso que nos faz especiais. É isso que nos faz grandiosos. Não é o que realizamos de grande poder, não é o que realizamos de grande majestade, mas é a presença ininterrupta de Deus sobre as nossas vidas. E aí ele fala: fizeste com ele tinha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Nós estamos em pecado, errando no domínio, mas Deus restaurará todas as coisas e voltaremos a governar como Deus quer que governemos tudo. Aleluia. Hoje, que Deus abençoe nossas vidas. Glória a Deus. Deus abençoe nossos corações. Aleluia. E que esta palavra, Deus poderoso, entre aleluia, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. aleluia.